hoje muita gente tem que ser libertada do cativeiro. Há um cativeiro na nossa geração que é dominante. Muita gente precisa ser libertada desse cativeiro. Que cativeiro é esse? É religião. Muitos estão num cativeiro religioso. Isso eu estou falando no universo cristão. Como cristão, nós temos que pregar Cristo, viver Cristo. Não religião. Religião é marca do homem. Quem faz religião, igrejismo, denominacionalismo, instituição religiosa, não é Deus. Quem faz religião são os homens. Os homens intelectuais, dirigidos por intelecto. Eles estudaram. Eles têm um nome, são os teólogos. Eles fazem religião. E isto vira um cativeiro. Isto é, eu sou dessa religião. Ah, não, eu sou da outra. Ah, eu sou daquela outra. Ah, eu sou da outra. Isto, no universo do cristianismo, nos divide. Religião nos divide. Então vira cativeiro religioso. Religião cativeiro. Ela nos divide. Por isso que a pregação nossa deve ser a proposta de Paulo. Eu me proponho a pregar Jesus Cristo. Foi a pregação de Paulo. Eu me proponho a pregar Jesus Cristo. Paulo sabia o que estava fazendo. A proposta de Paulo era pregar Jesus Cristo. É aí que está a unificação. E é aí que está o nosso verdadeiro encontro. Como cristão, nosso encontro é com Jesus Cristo. Como cristão, nosso encontro não é com religião. Religião nos facciona, religião nos divide. Ele quer saber o que é ser cristão hoje em dia. Mas como cristão, a nossa identidade está no que Paulo propôs. Eu me proponho a falar de Jesus Cristo. Essa é a marca do cristão. E Paulo captou o espírito da época dele, aquele primeiro século, quando ele disse: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Gente do céu, aí está o espírito que alimentava os cristãos da época de Paulo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Este era o espírito que unificava todos os cristãos no primeiro século. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu acho que essa mesma proposta de Paulo deve nos orientar na nossa presente geração. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Pois, como disse alguém, se Cristo não for colocado no seu coração, a tua religião não fez nada por você. Se a tua religião não colocou Jesus Cristo vivo no teu coração, ela realmente não fez nada por você. Ela apenas está tornando você um religioso a mais neste universo, sem Cristo. É por isso que um determinado camarada falou o seguinte: os evangélicos estão precisando ser evangelizados. É o cúmulo, né? Um evangélico precisar ser evangelizado. Mas é uma realidade. Porque o que eles estão tendo agora é religião. Religião. Religião que vende
Deus de todo tipo. Como assim? Deus pro rock, Deus pro pop, Deus pro funk, pro funk. Deus para a classe alta, para a classe média, para a classe baixa, Deus para os miseráveis. Deus por faixa. De tal modo que a orientação deles é: você vai na religião. Se ali você não gostar, você pula para outra. Se você não gosta daquela outra, você pula para outra. Se você não gosta daquela outra, você pula para outra. Religião agora virou vestimenta. Doutrina. Eu vou usar a vestimenta que eu gosto. Isso é religião. Então vamos ter diversidade de religião com diversidade de proposituras, com diversidade de propostas. Este é o mundo que estamos vivendo. É a nossa época, a nossa geração. De tal modo que você hoje é identificado por religião. Às vezes eu estou falando aqui, eu sou um pregador de Cristo. Eu prego Cristo. A minha proposta é a proposta de Paulo. Eu prego Cristo. Vem um e pergunta: de que religião você é? Qual é a sua religião? Você precisa de uma comunidade. Você tem que ter uma comunidade. Eu? Mas você vê, a mentalidade religiosa. Você tem que ter uma religião, você tem que ter uma comunidade. É a mentalidade religiosa da nossa presente geração. Estão cativos num cativeiro, sendo levados em cativeiro. Meu amigo, se o teu cativeiro não tiver o destino certo, você vai parar no destino errado. Exemplo, se eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que pegar um ônibus que me leve para o Rio de Janeiro. Mas se eu pegar um ônibus que me leve para o Rio Grande do Sul, jamais eu chegarei no meu destino. O meu destino é Cristo. Não é religião. Religião tem endereços diversos. Cada uma com seu propósito, com a sua teologia, com as suas doutrinas, com seus dogmas. Os caras que fizeram a religião são caras inteligentes. Eles têm um currículo. E naquele currículo está cheio de doutrinas, de dogmas, de lições de escola sabatina, lições de escola dominicais, que no fim vão fazer a tua cabeça. E você pensa que está servindo a Deus, está servindo a uma determinada religião, a uma determinada linha teológica. A uma linha teológica, não a Cristo. É hora da gente despertar. Por quê? Romanos 8,19, uma referência bíblica, para você ter um apoio bíblico. Romanos 8,19. Talvez você nunca leu, porque a tua ideologia passou por cima. Você nunca leu Romanos 8,19. A ideologia da tua igreja não deixou você ver a luz de Romanos 8,19. Qual é? A natureza espera com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. É isso que a natureza espera. Troque a palavra natureza. O mundo de hoje espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Não é dos religiosos, não é a manifestação da religião. Qual é a tua religião? A minha religião é isso aqui. E a sua? A minha é aquela outra. E a sua? Aquela outra. E a sua? Aquela outra. E a sua? Eu não concordo com essa não. Eu não concordo com essa. Eu não concordo com essa. Eu acho que essa aqui é melhor. Eu acho essa outra. É o achômetro. Paulo, ele deu a linha. Ele não pregou o achômetro. Paulo não pregou achômetro. Ele disse: a minha proposta, eu me propus a pregar Jesus Cristo. Se nós tivéssemos a coragem de Paulo e nos puséssemos na posição de Paulo, de pregar Jesus Cristo, não teríamos essa divisão no meio do cristianismo.
porque pregaríamos Jesus Cristo vivo dentro de mim, Jesus Cristo vivo dentro de você, Jesus Cristo vivo dentro de nós. Isso vai fazer a diferença e vai trazer a unificação. Um cristão que vive não por ele, não pelos conceitos dele, não pela ideologia da sua igreja, mas um cristão que vive com Cristo dentro dele, Cristo dentro de mim. Este era o conceito dos cristãos do primeiro século. Os depois foi o que Paulo disse. Já na época dele, Paulo experimentou essa experiência. Está escrito lá nas epístolas de Paulo. O que acontece? Vocês estão pregando um outro evangelho? Vocês estão pregando um outro evangelho. Não é o de Cristo. Vocês estão pregando um outro evangelho. Não é o de Cristo. Já na época de Paulo, ali no primeiro século, com o aparecimento dos igrejismos, que Paulo mesmo criou, porque o maior fundador, o igrejeiro, é Paulo. Paulo foi o criador de igreja, porque Paulo foi fariseu. Paulo era um fariseu fanático. E sem dúvida, aquelas ideias do farisaísmo, de igrejismo, dominou sua cabeça. E ele, como um fazedor de rede, estava perpassado por essa ideia, igrejismo. Ele começou pegando na sinagoga e foi fundando no meio cristão igrejas, a imagem e semelhança da sinagoga. Igrejista. Mas depois, com o passar do tempo, tem muitas igrejas, Paulo notou que não estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo. Estavam pregando um outro evangelho. João também notou. João diz, ei, está surgindo o anticristo. Está surgindo o anticristo. Veja a epístola de João. João notou isso. Está surgindo o anticristo. Quer dizer, está vendo na igreja alguém que não está pregando Jesus Cristo. Alguém que está pregando outra coisa, com as escrituras na mão. Estão pregando outra coisa. Não estão pregando mais Jesus Cristo. Estão pregando as suas opiniões. Estão pregando as suas direções. Já no primeiro século apareceu o anticristo. O anticristo, aquele que se assenta no lugar de Deus, que fala a palavra de Deus, mas não é Deus. Não está representando mais Deus. Está representando as pautas e opiniões dos homens. O anticristo. João já denominou de anticristo. Paulo já denominou diferente. Estão pregando um outro evangelho. Não é o evangelho que eu propus, o evangelho de Jesus Cristo. Então estava tirando o povo da unificação. O nosso lado de união como cristão chama-se Jesus Cristo. Temos que pregar Jesus Cristo. Não temos que pregar igrejismo, rótulo de igreja, denominacionalismo, tradicionalismo, institucionalismo religioso. Essas coisas não produzem a nova criatura. Essas coisas vão produzir o religioso. Um mundo de religioso. Qual é a sua religião? Aí está o processo de definição dos cristãos hoje. Qual é a sua religião? Você não tem uma religião, você não tem comunidade, você não faz comunhão. São pessoas tipicamente religiosas quem faz essa pergunta. Porque ele não sabe que, como nova criatura, ele é sacerdote diante de Deus. A religião dele não mostrou Apocalipse 5:10. Ele lê a Bíblia, mas aí passa como... Ele não consegue ver. A ideologia religiosa dele não consegue ver Apocalipse 5:10. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Quer dizer o quê? Eu posso fazer oferendas a Deus. Eu posso oferecer o pão e o vinho. Eu sou autoridade diante de Deus. O véu do templo se abriu. Agora eu posso me relacionar direto com Deus sem nenhum intermediário humano, sem nenhuma igreja humana. O meu mediador é Jesus Cristo, não é igrejismo.
O meu mediador é Jesus Cristo, não é igrejismo. Hoje, em nossa presente geração, colocaram o igrejismo como mediador entre Deus e o homem. Você tem que ter religião. Você tem que ter religião. É o mediador entre Deus e o homem. Tiraram o mediador Jesus Cristo. E colocaram as suas ideologias, o seu igrejismo, o seu denominacionalismo entre Deus e o homem. Esta besta do nosso século, a besta que se assenta no trono de Deus, no lugar de Deus, no templo de Deus, fala a palavra de Deus, mas não é Deus. Quem é? Qual é a besta? Quem é essa besta? A besta, a religião. A grande besta, que está enganando o mundo, dividindo o mundo cristão. Vamos sair da besta? Vamos sair do cativeiro da besta? Vamos nos propor o que Paulo propôs? A minha pregação é Jesus Cristo. Eu me proponho a pregar Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo vivo dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Esse é o plano secreto de Deus, é o mistério de Deus. Deus não quer viver mais em quatro paredes. Você não me ouviu direito. Deus não quer viver mais em quatro paredes. Deus não quer viver mais em obras feitas por mão de homens. Você não ouviu ainda. Deus não quer viver em denominacionalismo, em tradicionalismo, em igrejismo. Deus quer viver em mim. Deus quer viver em você. Deus quer viver em nós. Deus quer abençoar o mundo através de você, através de mim, através de nós. O igrejismo não deixa nós vermos isto. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. O igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo, as instituições religiosas não nos deixam ver o plano de Deus. E por isso ficamos divididos em religiões, em conceitos religiosos, em conceitos denominacionais, em ideologias. Virgens imprudentes. A luz do Espírito Santo não está brilhando em você. Você está ouvindo a voz do intelecto humano, a voz do especialista, a voz do teólogo, não a voz de Deus, não a voz do Espírito Santo. Quando é que você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? Ouça o que o Espírito diz. O cristão verdadeiro é aquele que sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, você está no caminho que certamente você não vai passar nos portais abertos da eternidade. Você não vai passar nos portões abertos da eternidade. Você está do lado da virgem doida. São 50% de virgem doida. Elas não entrarão no portal aberto da eternidade. Elas vão para o inferno. Quem disse isso? Jesus Cristo. Veja a parábola das virgens. Talvez na tua igreja não pregue muita parábola da virgem. Eu não vejo pregadores pregar a parábola das virgens. Não vejo. Porque se pregassem a palavra da virgem, nós não teríamos certamente esse igrejismo que domina o mundo. Esse denominacionalismo que divide a mentalidade cristã. Mas é pouco pregado. E o povo vai como rebanho. Se o teu rebanho não te trouxer Jesus Cristo vivo ao teu coração, ele não fez nada para você. E certamente o teu destino está no destino daqueles que a lâmpada brilha. A lâmpada da virgem doida, ela brilha. Parece que brilha como a da virgem prudente. Mas não, haverá uma diferença naquele momento que for dito. O noivo é chegado. Dali em diante, aquele que tem a luz do Espírito Santo brilha. E ele não pode passar a luz dele, porque é uma luz que não é coletiva, é uma luz que é individual, que é pessoal, é uma escolha, uma experiência com Deus, uma experiência pessoal com Deus, não é coletivo, não é denominacionalista, não é tradicionalista, não é igrejeiro, é uma experiência com o Espírito Santo. Isto vai fazer a diferença de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Aí a virgem doida, naquele momento que ouviram o noivo é chegado, a luz dela não brilha. Brilhou até então, com que luz?
com a luz dos teólogos, com a luz do intelecto. É lindo o intelecto humano. Ele fala bonito. Ele encanta. Mas não tem o Espírito Santo. Não tem o óleo de Deus. Tem o óleo do homem. Mas naquele momento que os portais da eternidade forem abertos, essa luz não brilhará mais. Não, a Bíblia não terá mais sentido para eles. E eles vão pedir socorro. Vão ver que a luz dele era luz de teologias humanas, ideologias humanas. Pegaram o endereço errado, pegaram o busão errado, foram parar no outro lado da eternidade. Queridos, vamos pegar o endereço certo? Você é cristão, seja cristão. Diga como Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Não é religião, é Cristo vive em você, Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Esse é o endereço das virgens prudentes. Será que é tão difícil sair do cativeiro ideológico, do igrejismo, do denominacionalismo que nos divide e nos unirmos em torno de Jesus Cristo vivo dentro de nós? Como disse Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Será que é tão difícil sair desse cativeiro? Vamos quebrar esse cativeiro. Vamos nos unir em torno de Cristo, falar de Cristo, nos propormos a falarmos de Jesus Cristo, não de religiões, não de denominações, não de igrejismo, coisas de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Está escrito nas Escrituras. Mas o igrejeiro não consegue ver isso. Não destaca isso diante dos seus olhos. Pobre virgem doida. Pobre. Mas Jesus disse: 50% vai ser enganada. Vai para o inferno, com a Bíblia na mão, cantando glória, glória, aleluia. Triste. Mas é a realidade. Jesus falou. Leiam a palavra da Virgem. Se proponham como Paulo se propôs. Eu me proponho a falar sobre Jesus Cristo. Isto é, não é religião, não é outro evangelho. Não é o evangelho das religiões, mas o evangelho de Jesus Cristo. O mistério de Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Iluminado pelo Espírito Santo. Porque se ficarmos só com a letra mata. A letra mata. Lutero errou quando disse somente as Escrituras. Somente as Escrituras, que é somente a Escritura. A letra mata. Você precisa da iluminação do Espírito Santo. O óleo do Espírito. O óleo das virgens prudentes. O óleo das virgens prudentes. O óleo do Espírito Santo. E assim você vai dizer como Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esse era o espírito dos cristãos daquele primeiro século. Vamos reavivar esse espírito. Vamos pôr a verdade de Deus dentro de nós. Qual é a verdade de Deus? Jesus Cristo. Não tem outro. Esse é o plano de salvação. Você somente pode ser salvo através de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Só Jesus Cristo. O resto é bagatela. O resto é bagatela, é criação de homem, é ideologia de homem, é barco furado, é endereço errado. Jesus Cristo. Eu me proponho a falar de Jesus Cristo. Paulo disse isso. E não um outro evangelho, o evangelho igrejeiro, o evangelho denominacionalista, que divide o cristianismo e nos divide. Senhor, obrigado por esta palavra de união, onde nós nos reunimos em torno de Jesus Cristo. Onde a gente vai dizer com Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito, doença, enfermidade, da cabeça à planta dos nossos pés. Saiam do nosso aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, nossos pés, nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, todo espírito de inflamação e doença, sai da nossos corpos, da nossa vida, sai também espírito nervoso, ira, inveja, dor de cotovelo, cobiça, em nome de Jesus Cristo, sai espírito de nervoso, de neurastenia, em nome de Jesus Cristo.
sai também todo espírito de pobreza, miséria e desgraça em nossa vida e em nosso país, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, mas a verdade revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.